Sinal de alerta para todo o Brasil. Preste atenção, Brasil. A ministra Damares dos Direitos Humanos veio a público e fez uma denúncia muito grave contra a maioria dos prefeitos do Brasil. Porque, segundo a afirmação da ministra, há um preconceito religioso dos prefeitos e eles aproveitam para descarregar o seu preconceito, agora perseguindo os cristãos, lacrando as igrejas. Na maioria das igrejas das cidades do Brasil, as igrejas estão lacradas por perseguição religiosa. Veja, arruma-se uma desculpa que é por causa do coronavírus. Veja que diversas cidades do Brasil, as cidades abriram as portas e as igrejas estão funcionando normalmente. Pegamos exemplo do Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu, que é o centro do turismo no Brasil. Ali a igreja teve fechado apenas uma semana. Mas vamos pegar aqui fora do Brasil, Suécia. A Suécia não fechou igreja, não fechou comércio, e ali a contaminação praticamente não existiu. Então o ministro Damares diz que há uma perseguição implacável a ponto de estar multando pastores, multando padres em diversas cidades. E ela citou um exemplo bem que a notícia, a própria mídia noticiou, de um padre dentro da sua paróquia no estado de Minas Gerais, numa cidade, onde estava o padre e 2 pessoas apenas dentro daquela igreja. E o prefeito sentiu-se no direito de multar o padre em R$90 mil. E esses absurdos, esses abusos estão acontecendo em todo o Brasil, de trás e simplesmente se escondendo de trás de uma desculpa de coronavírus. Mas essa perseguição, como diz a Damares, sempre existiu. Perseguiram Cristo e mataram ele. Perseguiram seus discípulos. E nos países comunistas, sempre há uma perseguição implacável contra todos os cristãos daqueles países. É exemplo do que vimos ali, na Bolívia outro dia. Ali um ditador por nome de Evo Morales mandou fechar as igrejas e Bíblia já não podia mais circular pelas ruas. Ainda bem que logo aquele ditador caiu. Agora no Brasil, são ditadores em diversas cidades do Brasil, ditadores e que não permitem que abra as igrejas de forma alguma. Inclusive em Sete Lagoas, há uma ditadura implacável. Não há razão de ser. Até hoje, Sete Lagoas, não houve nenhuma pessoa morta por coronavírus. Mas as igrejas estão fechadas. E não adianta o povo argumentar com esses ditadores. Mas está havendo um consenso entre católicos e evangélicos. E a pergunta que se faz no meio católico e no meio evangélico: será que esses ditadores, perseguidores dos cristãos, terão coragem de bater na porta de um católico para pedir voto? Terão coragem de ir à casa de um evangélico para pedir voto? Será que tem coragem? Eu digo que muitos deles terão, porque realmente não tem vergonha. Mas se tivesse um pouquinho de vergonha na cara, pelo menos, não sairia nunca mais a público para te pedir voto para nenhum cristão, porque a perseguição está muito clara e muito declarada. E não adianta argumentar com eles, porque argumenta, mas eles não se cedem. Mas a ministra Damares, ela diz que o caminho agora é começar a processar governadores e prefeitos por causa dos absurdos e da perseguição religiosa. Somente Deus, Brasil, que Deus abençoe a nossa nação.